Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, alegria estar de volta aqui no domingo à noite, depois de alguns meses aí. E quando o pastor Rafael me convidou para estar aqui, falando sobre o tema que eu vou falar hoje, eu lembro que eu conversei com a minha esposa, com a Ione, e ela falou para mim: caramba, você vai pegar aí o conceito mais difícil, de se destrinchar dentro daquilo que vocês estão falando nesse mês, Para quem está vindo hoje pela primeira vez, essa igreja está com uma série de mensagens falando do fruto do Espírito. Cada gomo que a gente chama ali do fruto do Espírito. E hoje eu vou falar sobre benignidade, Essa palavra aí é difícil, às vezes, da gente ter uma compreensão exata do que ela é. E quando a Ione falou isso para mim, acendeu esse alerta, Caramba, benignidade. Eu conversei com meu sobrinho, conversei com alguns amigos também, e eu percebi que nem eles nem eu conseguíamos destrinchar corretamente a plenitude que o conceito de benignidade traz. Então eu resolvi fazer uma pesquisa, coisa de seminarista. Caramba, não estou entendendo direito, eu vou lá dar uma pesquisada, dar uma garimpada. E evidentemente, o primeiro lugar que eu fui pesquisar é o que o texto original trata de benignidade. O que Paulo ele quis dizer ali para os Gálatas, lá em Gálatas 5:22, quando ele fala que aqueles que têm o Espírito Santo e possuem o fruto do Espírito têm essa tal da benignidade. Aí eu quero compartilhar com vocês aqui, antes da gente começar a refletir, porque eu entendo que destrinchar esse conceito é fundamental para a gente avançar e caminhar. Essa palavra, lá no grego, cheristotes, é uma derivação de chestos, significa bondade, utilidade, gentileza, retidão, moralidade e excelência. Aí eu pensei, falei, estou começando já a dar uma clareada maior aqui do que seria a benignidade. E as ferramentas que eu uso lá de pesquisa do grego, ela funciona em inglês, Então, de cara, a palavra em inglês ali do texto ressaltou para mim, que é kindness, que vem do verbo to kind. Deixa eu só ver aqui exatamente o que significa. Sim, tá aqui. Que significa agradar. Então, quando eu peguei ali o grego e o inglês, eu comecei a entender melhor o que isso queria dizer. Que a tal da benignidade, como ela funciona na nossa vida, numa aplicação, Mas o que importa pra gente é o português, A nossa língua materna, a língua na qual nós nos comunicamos. Então eu fui para o dicionário, E diz assim o que é a benignidade. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e na fidelidade. Princípios estes defendidos por várias religiões baseadas na Bíblia. Ainda de acordo com os relatos bíblicos, a benignidade representa um fruto do Espírito. E quando eu juntei tudo isso, eu comecei a entender que a benignidade ela tem a ver com viver o Evangelho e externar isso na vida de outros. Eu comecei a entender que ser benigno era algo que se deve expressar. É algo que o Espírito Santo faz com que a gente demonstre, com que a gente sirva, com que a gente ofereça a outra pessoa. Aí, pensando nisso, começou aquela correria de ver que texto eu ia pregar, Porque até isso estava meio complicado ali, quando o Rafa me convidou para estar aqui. Que texto exatamente eu vou pregar falando de benignidade? Eu pesquisei e encontrei o texto que eu entendo ser o ideal para a gente poder tratar sobre esse tema. Antes da gente ler, queria pedir para você fechar seus olhos, curvar suas cabeças, para que a gente possa orar ao nosso Senhor. Pai Celeste, estamos aqui hoje, Senhor, para te adorar. Eis o teu povo, como cantamos ainda há pouco, o teu povo, Senhor, aqueles no qual tu deu a tua vida pendurado no madeiro, Senhor. Eis o teu povo, Pai, aqueles no qual tu chamou, Senhor, para pregar o Evangelho com os seus lábios e para expressar a ti o teu caráter com a conduta que temos, ó Deus, espalhados por esse mundo, Senhor. Eis o teu povo, Pai,
que nessa noite clama para que o Teu Espírito, o nosso Deus, o Espírito Santo, paire sobre esse lugar e transforme a nossa alma, Senhor. Nos transforme de dentro para fora, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, que será lida, debatida, destrinchada nessa noite a partir de agora, possa de fato transformar, ó Deus, a nossa vida. Que a gente possa sair daqui, Senhor, ainda mais, ó Deus, cheio de amor a Ti, a Tua obra, a Tua missão e ao Teu Evangelho, Senhor. Não nos deixe perder essa oportunidade, Pai. Nos enche profundamente de Ti e que a Tua glória resplandeça sobre nós, Senhor. Que ela, ó Deus, nos transforme todos os dias de glória em glória, Pai. E que no nosso cotidiano a gente não só aprenda o conceito de benignidade de forma cognitiva, mas a gente possa vivê-lo, Senhor. A gente possa colocar isso em prática, Pai, de modo com que os nossos sentimentos, ações e pensamentos possam ser, ó Deus, adestrados pela Tua palavra, Senhor. Seja com a gente, no nome de Jesus. Amém. O texto que a gente vai ler é Romanos capítulo 12. A Leane vai espelhar para a gente ali, porque é um texto um pouco longo, então a gente vai ler devagar aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o pé. Estudando sobre benignidade, eu entendi que esse texto é o ideal para a gente poder trabalhar aqui, entender melhor o que esse pomo aí do fruto do Espírito tem para nos oferecer, né? O que ele faz de transformar a nossa vida. A teologia, a boa teologia, a teologia que a gente espreme das Escrituras, ela tem um tripé. Esse tripé é o seguinte: a ortodoxia, que é deter a doutrina bíblica correta; a ortopraxia, que é deter a prática correta das verdades bíblicas; e a ortopatia, que é deter os sentimentos corretos em nossas práticas bíblicas. E a benignidade, ela vai abarcar esse tripé de forma de tornar nós, como discípulos de Cristo, completo dentro daquilo que o Evangelho tem para nos oferecer. Então tem a ortodoxia, que é defender a doutrina bíblica correta; a ortopraxia,
que é viver as verdades da Bíblia corretamente, e a ortopatia, que é ter os sentimentos corretos em nossas práticas bíblicas. Essas palavras são meio complicadas, eu sei. São palavras que provavelmente você está ouvindo, e não sei se você vai guardar no seu coração ou não. Mas o fato é que muitos dos nossos irmãos, eu diria a maioria, acho que sem pestanejar dá para dizer isso, caem numa coisa ou em outra. Tem aqueles irmãos que defendem a doutrina correta do Evangelho, mas a prática deles e o sentimento que faz com que eles ajam não tem nada de correto. Muita gente defende a doutrina correta da Bíblia para aparecer, para ter destaque, para atacar o outro, para descarregar frustrações no seu coração por algum motivo, ou para mostrar que a sua igreja é melhor e superior às outras. Outros não têm uma doutrina correta da Bíblia, mas agem como a Bíblia quer que a gente haja. E às vezes o sentimento que faz com que eles façam isso não é o sentimento exato, também correto. Tem muita gente que faz caridade, por exemplo, para dar um exemplo prático que eu estou falando, simplesmente porque acha que é uma forma de se reconciliar com Deus. Ah, Deus, eu vou ajudar moradores de rua para que você perdoe os meus pecados. Isso é um erro também. E tem muita gente que tem o sentimento correto. O cara quer ali, Romanos 7, né? Quer trabalhar, quer se envolver com a obra de Deus, quer se entregar para o Evangelho, mas não possui uma doutrina correta da Bíblia, não tem uma visão correta daquilo que as Escrituras nos apontam. E por isso acabam não agindo, acabam não defendendo as verdades bíblicas como deveria ser. Só que o Senhor nos chama para ter essas três coisas. Defender a doutrina correta, que é a ortodoxia. Agir de forma correta, como a Bíblia manda, que é a ortopraxia. E ter o sentimento, o ímpeto de fazer a coisa certa por amor ao Senhor, que é a ortopatia. E é por isso que eu escolhi esse texto de Romanos 12 para a gente refletir aqui hoje. Primeiro porque Romanos 12 é um daqueles textos que lida sobre dons. Pode pegar água para mim? Você tem Romanos 12, você tem Efésios 4, você tem 1 Coríntios 11, 12 e 13, tem 1 Pedro 4 também. E esses textos, eles geralmente são mal interpretados no nosso meio, né? Nós temos uma idolatria de elevar os dons mais do que eles deveriam ser elevados. Então a gente só pensa em dom quando fala sobre isso. Só que tanto Paulo quanto Pedro, obrigado meu sobrinho, na teologia paulina, na teologia petrina, eles não estão preocupados em demonstrar que tipos de dom do Espírito Santo pode dar para mim ou para você. Se você pegar esses textos e entender o contexto no qual eles foram escritos, o tempo todo eles estão falando como o cristão deve agir, qual a conduta correta que o cristão deve ter, como ele deve se entregar para a obra de Deus, a quem ele deve entregar os tesouros preciosos que Deus dá a ele, no caso, os dons. Tanto é que tanto Paulo quanto Pedro usam alguns dons como exemplos para nós de dons que existem e como a gente deve agir com eles. O intuito deles não é falar, tem essa lista de dons aí, busquem eles desenfreadamente, quem tem esse dom é superior ao outro, quem tem aquele dom é inferior. Isso é uma visão que a igreja de Coríntio, por exemplo, tinha, que alguns dons eram superiores a outros e aqueles que tinham dons eram superiores também como consequência. Mas os apóstolos estão dando exemplos de dons ali num contexto muito maior. Quando Paulo ele fala em Coríntios, por exemplo, 11, 12, 13, e coloca o amor como fechamento do seu discurso ali sobre dons, o que ele está dizendo é que não importa o dom que o Espírito Santo te dá, importa quem você é em Jesus. O que ele está dizendo é que não importa o dom que você foi agraciado se você não aplica ele de forma correta. Minha mãe sempre diz, que no inferno está cheio de gente com Bíblia na mão. Gente que tem a ortodoxia, a doutrina correta da Bíblia, mas que não viveu de forma a expressar Jesus. Que não viveu da forma com que aquilo que eles tinham conhecimento exigia que a pessoa vivesse. Por isso, que não é sobre dons esses textos. É sobre quem somos, quem podemos ser uns para os outros, quem podemos ser para os de fora e, principalmente, quem devemos ser para o Senhor. E dentro desse contexto,
está também o texto que a gente acabou de ler, que é Romanos 12. Quando eles estão falando sobre isso, nesses textos sobre dons, tanto Paulo quanto Pedro, eles estão pensando em aprimorar os primeiros cristãos ali que receberam essas cartas, de como eles devem viver. E é por isso que, quando o pecado ele afeta um cristão que realmente leva Jesus a sério, é difícil esse cristão cometer um pecado extremamente escandaloso. É possível, claro. Não é o que geralmente acontece. O que geralmente acontece é entrar soberba no nosso coração. A gente começa a entender que a função que a gente exerce é aquilo que define quem somos. Eu sei que estou alguns meses afastado aqui, mas em outra igreja, né? Mas uma coisa que a gente pregava recorrentemente aqui nessa igreja é que o principal fator de identidade que temos, ou seja, o maior lugar que a gente pode chegar é ser discípulo de Jesus. Por sermos discípulos de Jesus, ele nos tornou filhos de Deus através dele. E isso é o auge que a gente pode alcançar. De modo que ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, ser um missionário, ser, um semideus, tudo isso é uma forma, são ferramentas que o Senhor nos dá para aprimorar o fato de sermos discípulos. Isso não define quem a gente é. Ninguém é pastor, por exemplo. Você tem a ferramenta pastoral, da vocação pastoral. O que você é, o que você deveria ser, é um discípulo de Cristo Jesus. Um daqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo para ser feito filho de Deus através da vida e obra de Jesus. Sua morte e sua ressurreição. Isso é o auge que a gente pode viver. E quando o pecado contamina o nosso coração, a gente fica brigando uns com os outros, fica brigando para alcançar lugares, para alcançar estruturas eclesiásticas que deveriam servir a parte orgânica da nossa vida, a parte viva da nossa vida, que é a ação do Espírito em nós, por sermos discípulos de Jesus. E acaba que a gente peca. E acaba que a gente atrapalha o avanço do reino. E acaba que de bênção a gente acaba virando mais um obstáculo que o Evangelho muitas vezes precisa superar para alcançar a vida de pessoas. E é isso que a benignidade tem a ver. A benignidade ela é o Evangelho na prática da vida dos discípulos. E é por isso que o Espírito Santo nos sonda o tempo todo. É por isso que Paulo fala que é uma prática, para fazer a coisa mais importante que a igreja de forma coletiva faz nessa terra, que é a ceia do Senhor, que é o lembrar dele, fazer isso em memória de mim. Porque a ceia aponta para o momento em que Jesus voltará e tudo será consumado. E Paulo fala que antes da ceia a gente precisa sondar nós mesmos. Sondar por que a gente está aqui. Por que a gente segue Jesus. Por que a gente vive esse negócio chamado Evangelho? Por que ao invés de estar no domingo agora numa festa ou num estádio de futebol torcendo para um time, a gente está aqui agora, cantamos louvores a Deus, falamos da palavra de Deus, vivendo em comunhão. É isso que Paulo está querendo dizer ali. E é isso que o Evangelho aponta para a gente fazer o tempo todo. O que eu sou, o que é a igreja para mim, o que é o Senhor para mim. E como eu posso ser benigno no meio disso tudo? E acontece que a benignidade, como eu acabei de falar, é o Evangelho na prática dos discípulos, porque nós morremos na cruz de Cristo para adquirirmos uma nova forma de viver. E eu sei que a grande maioria de nós aqui já cansou de ouvir na vida que a gente tem que entregar a nossa vida para poder viver de verdade. A gente tem que perder a nossa vida para ganhá-la. A gente tem que tomar a nossa cruz para poder conseguir seguir o Senhor. Quantos e quantos sermões você já ouviu sobre isso? Quantas vezes já falaram sobre isso com você? Quantas e quantas vezes você, no seu devocional, se deparou com esse texto lá de Mateus 16? Tem outros também, outros evangelhos sinóticos, mas vamos ficar com esse aqui. E frequentemente a gente ouve sobre isso. A gente sabe que tem que fazer isso. Sabemos que temos que viver assim, entregando a Deus os nossos
A nossa vida mesmo, né? Não é nem só um aspecto da nossa vida, mas a nossa vida como um todo. Eu tenho certeza que você ouviu isso várias vezes. Só que eu sei também que raramente alguém sentou com você para tentar entender como é isso na prática. Como deve ser isso? Como é que eu morro na prática? Como é que eu morro no meu dia a dia? Irmão, irmã, a primeira coisa que você precisa pensar é que é tudo sobre Jesus. Se alguém aqui um dia subir num púlpito e dizer para você que tem uma fórmula especial, diferente de tudo que já foi falado, corra. Porque a verdade é que é tudo sobre Jesus. Até mesmo esse mundo que diz não crer em Jesus, que vira as costas para ele diz, e nega-o, é sobre Jesus também. O que a palavra diz? Quando Jesus voltar, toda língua confessará que ele é o Senhor. E todo joelho se dobrará diante dele. Aqueles que vivem para ele, aqueles que fingem que ele não existe, aqueles que declaram que o odeiam, todos, porque é tudo sobre Jesus. O texto de Colossenses 1 diz que Deus deu a Jesus o direito e o poder sobre todas as coisas que existem. Então, para ser benigno, para entender como a gente perde a nossa vida para ganhar em Cristo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre quem é esse Jesus. E lembrar e refletir de fato sobre o que Jesus fez. Algumas vezes eu já compartilhei aqui também que eu e outros irmãos entendemos que é muito errado essa frase que diz por aí, né? O que Jesus faria em meu lugar. Porque o correto, a forma de pensar, o que é o Evangelho, o que a Bíblia prega de verdade, é o que Jesus fez. E cara, quando a gente para refletir, quando a gente tem que tomar uma decisão na vida, quando a gente é casado com alguém, quando a gente tem filhos, quando a gente tem amigos, quando a gente está à frente de um projeto dentro do reino de Deus, pensar sobre o que Jesus fez simplesmente transforma todas as coisas. Porque não é o que ele faria no seu lugar, é o que ele fez. E o que Jesus fez transforma o nosso presente. E o que Jesus fez norteia o nosso futuro. Porque ele, sendo Deus, abriu mão da sua glória e foi enviado por Deus a esse mundo de pecadores para entregar a sua vida, para perder a sua vida. E a Bíblia e o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, testifica no seu coração que ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Rei de todo o cosmos, de todo o universo. E se ele entregou a sua vida a ponto de morrer pendurado no madeiro, quanto mais nós, seus seguidores, seus discípulos, cristãos, pequenos cristos, que é o que quer dizer esse nome, como está lá no texto de Atos, capítulo 13. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender o que de fato é benignidade. O que de fato é esse fruto do Espírito. Porque Jesus é o benigno por natureza. Porque Jesus é aquele que foi gentil. Porque Jesus é aquele que foi compassivo. Porque Jesus é aquele que foi benigno, que viveu para servir ao próximo. E dentro desse contexto, a gente entende que enquanto Jesus era benigno, ele vivia a missão de Deus, a chamada Missio Dei, o qual nós herdamos dele, lá em Mateus capítulo 28, versos 16 até o 20, no texto da Grande Comissão. Paulo vai falar que o grande ministério de Jesus, lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios, também desenvolve isso, é o ministério da reconciliação. Antes, nós estávamos separados de Deus. Antes,
nós éramos inimigos de Deus. Antes, vivíamos como se Deus não existisse ou se a gente não se importasse com aquilo que Ele quer de nós. Estávamos cegos, mortos em nossos pecados, caminhando para a perdição. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado por Cristo nesse mundo para alcançar pecadores e fazer com que os cegos voltem a enxergar e fazer com que a gente seja despertado espiritualmente e fazer com que a gente seja convencido pelo Espírito de Deus do pecado e da justiça e do juízo também. O Espírito Santo nos transforma então em filhos de Deus. E o exemplo de Jesus começa a ser mais do que um exemplo. E esse Jesus, que antes era um exemplo, agora passa a ser aquele que vive em nós, que realmente vive em nós, que realmente dita como a nossa vida deve ser, que dita como a gente deve orar, que dita como a gente deve estudar as Escrituras, que dita como a gente deve amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais, a nossa comunidade e até mesmo os nossos inimigos. E é essa estrutura que Paulo vai tratar aqui no capítulo 12 de Romanos. Se você notar, no verso 1 ao 3, Paulo fala que ser benigno é estar totalmente relacionado à nossa adoração. Então é através de uma vida devocional constantemente diária que o Espírito Santo gera esse fruto chamado benignidade em nós. Meditar na palavra de Deus e em oração também é adoração. A gente precisa entender que adoração não é só tocar músicas, isso é louvor. Quando Jesus fala lá para a mulher samaritana em João capítulo 4, que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade, o que ele está dizendo é que viver para o Senhor como filho de Deus é uma vida de adoração. Quando você prega o Evangelho de verdade, o Evangelho de verdade, você está adorando a Deus. Quando você toca músicas, você está adorando a Deus. Quando você é um bom empregado, empregador, um bom funcionário, um bom trabalhador, você está adorando a Deus. Como você é um bom marido, uma boa esposa, porque você vive o Evangelho, você está adorando a Deus. Quando você faça qualquer coisa, comer ou beber, como Paulo fala em Coríntios, você está adorando a Deus. É o corandeu, é o viver para a glória de Deus. Isso é uma vida de adorador de verdade. Adorador não é pular quando músicas tocam. Adorador é viver para o Senhor. É viver de forma benigna. É ter Jesus na sua vida. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Quando ele fala do culto racional, quando ele fala da mente transformada, que não se acomoda com os padrões deste mundo, mas antes procura viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a nossa alma ela é adoradora, porque o Espírito Santo tocou em nós, a gente vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mesmo que tudo dê certo, tudo dê errado para você, no final dá certo. Porque, como Romanos 8 diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Mas só na vida daqueles que vivem para adorar a Deus. Não adianta querer adorar a Deus no domingo, de manhã e à noite. É o tempo todo, é no cotidiano, é quando ninguém está te vendo. É ali que a sua adoração sobe aos céus. É ali que Deus recebe a sua vida como uma vida de adoração. E você se torna o que Paulo fala aqui nesses 3 primeiros versos. Um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Do verso 4 ao 16, incluído aí o famoso texto de dons que a gente começou falando, Paulo ele vai falar como a gente pode ser benigno na comunidade de fé que a gente vive. Eu sei que na pós-modernidade, na modernidade líquida, esse tempo que a gente vive é tão bizarro
que nem mesmo os intelectuais chegam no consenso de um termo que é. Uns chamam de modernidade líquida, outros de pós-modernidade, outros de modernidade, como é que o Pino falou? Gelatinosa, sei lá, né? Há vários termos aí para tentar caracterizar o tempo que a gente vive. Mas eu gosto mais da modernidade líquida, tá? Porque não é uma coisa sólida, é uma coisa que está tentando ainda se definir. E nesse tempo, eu sei que igreja e qualquer instituição não é uma coisa muito bem vista, né? É melhor você morar com alguém em união estável, essa praga que existe aí hoje, do que você se casar, né? Do que você assumir um compromisso de viver a instituição do casamento diante de Deus e diante dos homens. É melhor você ficar vendo cultos no YouTube e pular de igreja em igreja do que se entregar para uma igreja local, né? O lugar que Deus te colocou e te direcionou para si. No nosso tempo, é melhor viver assim. Só que, cara, não é o que o Evangelho diz. Não é o que a Bíblia quer de nós. Não é o que a Palavra de Deus exige de nós como discípulos de Jesus. O que Paulo está ensinando aqui, do verso 4 ao 16, falando sobre benignidade aqui nesse capítulo, é que a gente precisa pertencer e se entregar a uma comunidade de fé. E nisso, os dons que Deus nos deu são derramados não para você, mas para a comunidade que você serve. Aí ele vai falar, se você profetiza, profetize, se você ensina, ensine. Mas isso não é para você, é para o outro. Lá em Efésios 4 isso ainda mais claro, né? Quando ele fala lá daqueles 5 ministérios que as pessoas que têm o dom da palavra exercem. O que ele está falando ali é que os dons que Deus nos dá são presentes para a comunidade que a gente faz parte. Não é para você reter. Você tem até o direito de usar os seus dons, aplicá-los para poder ganhar o seu sustento também, é óbvio. Mas, primordialmente, o Senhor nos dá dons para que a gente sirva. E sirva com prioridade a família na fé, a nossa igreja local. E aí, como consequência, outras igrejas também, no nosso caso, como presbiterianos, o presbitério, que é o conjunto de igrejas de uma determinada região, as agências missionárias espalhadas por aí e por aí vai. O que Paulo fala é que o cristão precisa ser benigno com Deus, de 1 ao 3, com a igreja local, do 4 ao 16, e com aqueles que nós consideramos os nossos melhores amigos, aqueles que caminham conosco, que a gente ama. Esse que Paulo está falando aqui. E até aqui, é desafiador? É, mas é mais tranquilo. O negócio é o final desse capítulo. Do verso 17 ao 21, Paulo vai ensinar que o discípulo verdadeiro de Jesus, a discípula verdadeira de Jesus, precisa ser benigno até mesmo com os inimigos. E aí eu sei, o que você está pensando? O que ele está falando? Eu não tenho inimigos. Eu sou beautiful people. Eu sou uma pessoa legal, good vibes. Eu não tenho inimigos. Só que assim, a gente pensa em inimigo do Coringa com o Batman lá, né? O He-Man e o Esqueleto, Superman e o Lex Luthor. Mas isso aí é conto de fadas. Para a Bíblia, o inimigo, não o inimigo que é Satanás, mas os inimigos são aqueles que atrapalham a sua vida de alguma forma. Nessa igreja, quando a gente começou a implantar o discipulado, a gente leu um dos livros que mais impactaram a minha vida, que é o Maravilhosa e Boa Vida, do James Brown Smith. O Rafa provavelmente vai trabalhar esse livro mais para frente com vocês nas classes, né, de espiritualidade. E disparado, o capítulo que mais me confrontou, que mais me deixou no chão, que mais me deixou na bad, como a gente fala por aí, é o capítulo sobre inimigos. Sabe por quê? Para o Evangelho, o inimigo é aquela pessoa que você não vai muito com a cara. O inimigo é aquela pessoa que te dá uma perturbada na vida. O inimigo é aquela pessoa que você perturba também. Dentro desse contexto bíblico, aquele que se coloca como teu inimigo é aquele que o seu santo não bate com o dele.
E aí, eu sei que agora você está começando a pensar em algumas pessoas. Está começando a pensar, às vezes até no irmão ou na irmã, que você não gosta muito. Está começando a pensar em quem você acha que atrapalha a sua vida. E o tempo todo, o que as Escrituras fazem, inclusive aqui, do verso 17 ao 21, é ensinar que mesmo para essas pessoas, você precisa ser alguém benigno. Alguém que se doa por elas. Alguém que entrega o melhor que Deus te dá. Paulo vai falar que isso é como colocar brasas quentes na cabeça dos nossos inimigos. E o que Paulo está falando é reproduzindo Jesus lá no Sermão do Monte. Inclusive, a maravilhosa Boa Vida, o livro que eu citei, ele é uma interpretação do Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. E sabe o que Jesus fala ali? Olha o que Jesus fala. Se a nossa justiça não exceder, e muito, as dos fariseus, nós não somos dignos do reino dos céus. Jesus fala ali que amar os nossos amigos, quem a gente caminha junto, quem a gente ama, tem gratidão, quem a gente cuida muitas vezes, é algo que até os gentios fazem, até aqueles que não caminham com Deus fazem. E aí Jesus vai confrontar os nossos primeiros irmãos, e a gente também por tabela. Que a gente deve amar os nossos inimigos também, para que a gente possa ser semelhante a Ele, para que a gente possa viver de modo digno do Evangelho, para que a gente possa viver uma vida de benignidade. E isso é difícil. E Paulo, ele é assim, né? Ele vai falando, ele vai construindo um pensamento, e geralmente no final ele dá o soco na cara que a gente precisa, né? Estava bem até aqui. Preciso amar a Deus, me entregar pelo Senhor, preciso me entregar mais pela minha igreja, mas eu preciso também amar essas pessoas que eu não vou muito com a cara. Não vou usar o termo inimigo não, porque eu sei que talvez você ainda esteja com um pouco de resistência aí com essa palavra. Aquele irmãozinho, aquele vizinho, aquele amigo que te perturba um pouco. Paulo está falando que a gente precisa amar essa pessoa também. Às vezes o inimigo está dentro da nossa casa, inclusive. Mas Paulo fala que a gente precisa amar. A arma do cristão é o amor. E a benignidade ela tem muito a ver com o amor. A primeira coisa que ele falou, benignidade é muito parecido com bondade e com amor também, né? Porque a benignidade é isso na prática. É a prática que o Senhor tem para nos confrontar aqui nessa noite. Caminhando para o final, Paulo fala que, ele ensina para a gente aqui, a ser totalmente entregues a Deus, servidores dos irmãos e benevolentes com os de fora. E capítulo 12 de Romanos, ele é um ódio completo de como sermos de fato benignos. Ser benigno não é uma escolha, é algo para quem quer ser como Jesus. Na quinta-feira, né, Natan? Eu confundo com quarta. A gente foi lá no seminário, o Bruno também estava com a gente, né? Ouvi uma palestra do pastor e missiólogo Carlos Delpino, né? Ele é um irmão precioso que faz missões na Espanha. De 3 em 3 anos ele vem aqui passar férias no Brasil. A gente teve a oportunidade de estar com ele na quarta para uma missão na cidade. A gente fez o evento com ele lá na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. E na quinta ele esteve no seminário para dar uma palestra. E quando eu cheguei lá, estava o estande da Cultura Cristã. Cultura Cristã é a editora da Igreja Presbiteriana, né? A nossa editora como Igreja Presbiteriana. E a Cultura Cristã é a editora que cobre os livros mais caros, né? É bem caro o livro da Cultura Cristã. E como seminarista eu tenho 50% de desconto lá. Então eu estou aproveitando esses 5 anos para pegar tudo que eu posso, porque depois vai complicar. Porque pastores têm 40% só, o desconto é menor, né? E aí, lá, durante o evento que era a Semana Teológica lá no seminário, todos os livros estavam 50%, né, de desconto. Contei isso de manhã aqui, contando de novo. E tinha um livro que foi lançado recentemente, que eu vi que foi lançado, né, porque eu estou sempre de olho nessas coisas, quem me conhece sabe.
E eu pensei, caramba, eu preciso desse livro, mas eu não quero ter esse livro. O nome do livro é O Bom e Bravo, é do David Paul Wilson. Ele é um pastor que morreu em 2019, mas que era sumidade em aconselhamento cristão, né? Esse livro, O Bom e Bravo, até que, né, é legal a gente pensar. Só que o subtítulo dele é que me arrebenta. O subtítulo é Como Santificar a Ira, a Amargura e mais alguma coisa que eu não lembro agora. Eu sempre esqueço a terceira coisa. Isso. E eu falei, caramba, esse livro é importante estar aqui. Primeiro que eu estou entrando de férias no seminário, então vou ter tempo de ler sem aquela cobrança de fazer prova, de fazer resenha e por aí vai. Ler por prazer. E o principal, porque ele vai me ensinar a enfrentar o meu maior inimigo. E agora eu não estou falando que não vou com a cara não, é meu inimigo mesmo, que é o pecado da ira. A minha ira, o pecado que eu enfrento da ira é uma ira racionalizada. Ou seja, a minha ira não me torna um animal, não me torna um Hulk, né? Não me torna um ser que para de raciocinar. A minha ira me torna uma pessoa fria. Se você fizer alguma coisa comigo, eu vou ficar tranquilo. Mas eu vou guardar aquilo, em algum momento eu vou te devolver. 2 vezes mais, na verdade, geralmente é assim, né? É uma ira racionalizada, eu racionalizo a minha ira. E aí doeu. A gente estava bem duro, porque fim de mês, né? Esse mês foi meu aniversário, eu gastei mais do que eu costumo gastar lá em casa. E aí eu olhei, né? Agora a Ioane não vai se sentir surpresa, porque eu já contei para ela publicamente aqui de manhã. Olhei uma conta, olhei outra, puxei dinheiro dali, puxei dinheiro daqui, né? E comprei o livro. Ainda não deu para poder ler ele profundamente, mas só de comprar, o Espírito Santo começou a mexer em um monte de coisa em mim, sabe? Começou a destrinchar um monte de coisa. Começou a mexer, começou a levantar pessoas para me confrontar com esse pecado. Começou a fazer uma caminhada mesmo, aplicando o Evangelho na minha vida, para transformar isso em mim. Porque eu, como líder, o que eu já enfrento e o que eu mais vou enfrentar é gente que vai me dar combustível para eu aplicar a minha ira racionalizada. Então o Senhor quer transformar isso em mim. Eu estou contando isso porque a minha condição aqui não é de quem está vivendo profundamente a benignidade e quer ensinar alguma coisa para vocês. Estou contando isso porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma caminhada, numa mesma direção. Nós estamos todos tentando viver o Evangelho, enfrentando os nossos pecados, tentando melhorar, tentando ser semelhante a Jesus. O meu tutor, né, pastor Edson, que é o pai da Ellen, ele fala algo que impacta muito a minha vida. Ele fala que só tem 2 coisas que a gente não pode fazer sozinho. Uma delas é casar. E a outra é viver a vida cristã. Ai de mim se não tivesse as pessoas que caminham comigo. Ai de mim se não tivesse quem está à minha frente como meu líder. Ai de mim se eu não tivesse a minha esposa. E ai de mim, acima de tudo, se eu não tivesse o Espírito Santo. Porque é Ele que vai me transformando e aplicando o Evangelho e transformando a minha vida de glória em glória no cotidiano. Por mais que eu aprenda joias preciosas no Sara, no Silicon City, ou em tudo que eu faço parte, quem segura a minha onda de fato, quando o pecado bate com força, é o Senhor, é o Espírito de Deus, é a Palavra de Deus, é Jesus Cristo. Para a gente concluir, irmãos, a benignidade, ela é uma questão de vida ou morte para nós como discípulos de Jesus. Porque a gente está cercado de falsos deuses, falsos cristos, falsos evangelhos, falsos cristãos, é o que mais tem por aí. Né? O próprio Jesus disse que o joio está misturado com o trigo. E somente no Espírito Santo, somente na Palavra de Deus, a gente é capaz de ser verdadeiro num mundo tão falso. A gente é capaz de reconhecer quem é verdadeiro num mundo tão falso. Se você caminha com Deus, você casa certo. Se você caminha com Deus, você aplica o seu dinheiro certo. Se você caminha com Deus, você faz as escolhas certas na hora certa que você precisa tomar uma decisão. E isso é ser benigno também. A
A benignidade é uma característica de uma vida voltada ao Senhor e ao próximo. Portanto, é o Evangelho na prática, na vida dos discípulos de Jesus. Como eu falei, a gente tem que estar sempre pronto para ter a ortodoxia correta, que é deter a doutrina bíblica. A ortopraxia correta, que é deter a prática correta dessas verdades que a gente detém. E a ortopatia correta, que é deter os sentimentos corretos em nossas práticas bíblicas. Nós devemos pedir todos os dias ao Espírito de Deus para gerar em nós uma vida de benignidade, pois disso depende nossas vidas cristãs. Que o Senhor nos torne benignos como Ele é, em nossos cotidianos, servindo a nossa igreja e em nossas vidas devocionais, todos os dias. Como você, a maioria que já me conhece, sabe que não ia passar batido ter um desafio no final, né? O desafio dessa semana é o seguinte: nessa semana, pratique a benignidade. Tire um momento da sua semana e procure reconciliação com alguém que você tenha brigado, ou que você não vai muito com a cara, que você não goste muito, e invista tempo com essa pessoa. Compartilhe com seu discipulador, discipuladora, ou com o pastor dessa igreja, como foi essa experiência. Amém?